O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, fez a cerimônia de abertura da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio Centro, zona oeste da capital fluminense. Na cerimônia, Dilma Rousseff foi eleita a presidente da conferência. Com informações ao vivo, né, Márcio Basso? Nós vamos conversar com Meire Tomasi. A gente vai conversar com a Meire Tomasi agora e ela vai falar. Vou dar boa tarde para ela. Meire, boa tarde. Você estava dizendo pra gente que o Ban Ki-moon teve problemas no trânsito aí para chegar lá para abrir a conferência, não é isso? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Branca. Boa tarde, Márcio. Pois é, a gente teve uma manhã muito complicada aqui no Rio de Janeiro. Estava realmente um caos. E até o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, não só ele, como todos da Confederação Mundial, todos os gente listados, todo mundo estava vindo das conferências mundiais, eles pegaram esse trânsito, foi insuportável. Nós gastamos 2 horas para chegarmos aqui em 9 quilômetros. Foram 9 quilômetros, 2 horas em 9 quilômetros para chegarmos até aqui. Nossa. O Rio de Janeiro mostrou estar totalmente despreparado para eventos como esse de nível mundial. E a preocupação fica aí para a Copa de 2014. Como será, né? Está totalmente despreparado, policiais mal informados, mandava a mídia para um lado, sendo que seja para o outro, depois chegava lá na frente e dá volta, e rodamos muito. E o nosso querido Ban Ki-moon no meio, para lá e para cá, secretário-geral da ONU, é uma vergonha para o nosso país, para o Rio de Janeiro. Quase barraram o Ban Ki-moon aí, Meire? Praticamente foi barrado, estavam no meio, Ban Ki-moon, estavam todas as delegações mundiais, França, Itália, todos os ministros, presidentes que estavam chegando de diversos países, estavam nesse caos, nesse trânsito, sem saber para onde ir. Estamos conversando com Meire Tomasi, que está ao vivo lá da Rio+20, falando pra gente sobre essa conferência aí mundial sobre sustentabilidade. A gente vai terminar, Meire, falando exatamente essa polêmica realmente sobre esse termo aí que estava no texto. O termo inicial era direitos de sexualidade e reprodução da mulher, né? E depois foi tirado e mantido os serviços de saúde, exatamente por um lobby, por uma pressão feita pelo Vaticano e, claro, por nações religiosas também, como Egito, Chile, Polônia, Rússia, Honduras, República Dominicana, Nicarágua, Síria e Costa Rica. Agora, uma coisa que chamou a atenção, Meire, a gente estava comentando aqui, é que algumas ONGs estão pedindo, né, para que o aborto seja considerado um tema de sustentabilidade. A gente achou um absurdo, porque em vez de a gente ir no problema da raiz, que é exatamente tratar do planejamento familiar, tratar para a pessoa então não ter o filho, ou se ela tiver, der saúde, promover saúde, educação, parece que a saída é você interromper uma gravidez, que seria algo absurdo, né? Exatamente. As ONGs realmente estão defendendo a legalização do aborto e, para eles, os países devem garantir às mulheres a possibilidade de abortar com segurança e evitar o nascimento de crianças que não terão acesso à saúde, educação e padrões mínimos de qualidade de vida. Essa é a forma que eles estão alegando. E o Brasil foi contrário à retirada do termo, viu? O Brasil realmente aprovava a legalização do aborto. Na verdade, isso é um item de campanha já do governo. Meire, você fica na linha, a gente vai escutar agora o que o Ricardo Augusto Felício, ele que é doutor e professor de climatologia pela USP, participou do último Conexão em Debate, o que ele diz sobre isso. Escuta a opinião dele, a gente já volta. A gente observa que isso é uma outra falácia que é dita o tempo todo, né, que o planeta está abarrotado de gente, quando na verdade em 10% da área do Brasil, que são só 850 mil quilômetros quadrados, você consegue colocar 120 vezes a população do planeta hoje, né? Então não existe essa história que o planeta está abarrotado de gente. O que falta mesmo é vergonha na cara dos governos em colocar, em implementar as coisas básicas, como o saneamento básico, educação, comida para as crianças e tal. Então, na verdade, isso aí é mais uma fuga, né? É uma desculpa que serve muito bem, como eu sempre digo, né? A história do aquecimento global, do caos ambiental, serve de bode expiatório para a gente não resolver os grandes problemas da humanidade. E assim, de fato, né, para falar que você precisa ter um desenvolvimento sustentável, ou seja, de novo, formas de apropriação da natureza e de produção, né, estão aí dizendo como que a humanidade deve se comportar. Eu sempre vejo isso
como um grande absurdo, né? Eu não consigo enxergar isso, é uma falta total de visão escalar do que é o planeta, do que é a humanidade no planeta. E hoje a gente gasta dinheiro com muito mais coisas supérfluas do que deveria, né? Então hoje, por exemplo, na Europa, no Japão, se gasta mais com sorvete do que com educação no mundial. Então, eu não concordo com nada disso, com o governo emprestar dinheiro para a Europa por solidariedade, enquanto que nós temos ainda 40 milhões de brasileiros que passam fome e necessidades básicas. Horário de Brasília, 12h49. Essa aí foi a declaração de Ricardo Felício, ele que é professor da USP, climatologista também, conversou com a gente semana passada a respeito da Rio+20 e deu aí a sua opinião referente a esse assunto. O coordenador da Federação Internacional de Estudantes de Medicina, o Mike Camus, também defendeu o aborto como forma de garantir o desenvolvimento sustentável. Segundo ele, o aborto pode ser um incentivo, mas, é claro, a mulher deve ser orientada a abortar com segurança. Milhares de mulheres morrem tentando abortar. Isso é o que ele disse. As que levam uma gravidez indesejada até o fim, muitas vezes, não têm condição de dar uma vida de qualidade aos filhos. E Mike ainda afirmou que é preciso dar aos jovens o direito de decidir. Decidir o quê? Decidir o quê? Essa que é a Ele questão. tem que decidir não proceder de forma a fazer criança com 17, 18 anos, ou se ele não tem capacidade para cuidar. Sim. Agora, depois que a criança já está gerada, inclusive, o Hélio tem uma informação importante aqui, eu só vou concluir aqui, que a legislação brasileira, ela aprova o aborto em 3 casos. Crianças anencéfalas, que foi decidida há pouco recentemente, casos de estupro e também quando propõe riscos para a mãe. Quer dizer, então, qualquer caso de gravidez indesejada, nesse sentido, já está previsto em já lei. Está previsto. Quer agora dizer, o resto, estuprada, não quer ter um filho, a lei permite que você risco aborte. Para mãe. Risco para mãe, vai ter que decidir entre a vida da mãe e do bebê, a lei já permite que faça. E o terceiro caso agora, de bebês anencéfalos. E detalhe, Hélio, os postos de saúde, o governo brasileiro já oferecem de maneira gratuita camisinhas, anticonceptivos e até o DIU, que é considerado uma abortiva, e pílula do dia seguinte. E os hospitais públicos fazem vasectomia e ligadura de trompa grátis. Então qual é o problema? O que o pessoal está querendo? Matar a criancinha? Só dá para entender que é isso. Eu estou vendo aqui, Márcio, a Carta de Direitos Sexuais e Reprodutivos. Essa é uma carta da Federação Internacional para o Planejamento da Família. E o que a carta diz no item direito de decidir ter ou não filhos e quando os ter é o seguinte: todas as pessoas têm direito ao acesso à gama mais ampla possível de métodos seguros, eficazes e aceitáveis de contracepção. A própria carta não está falando sobre aborto, a carta fala sobre métodos de planejamento familiar, contraceptivos, que é o que o próprio governo brasileiro já oferece. Já faz muito bem. Faz muito bem. Então, quem não quer ter filhos, pode buscar o serviço público para fazer uma vasectomia, para fazer a trompa. Camisinha de graça. Pílula do dia seguinte. Quer dizer, não tem desculpa para querer o aborto como forma de sustentabilidade. Meio-dia e 52 minutos. Meire, você está ouvindo toda a nossa discussão aqui, né? Estou ouvindo sim. Então, as ONGs, elas falam que o controle de natalidade é importante para o desenvolvimento sustentável, já que o aumento da população acarreta diretamente na elevação do consumo no planeta. E a expectativa das Nações Unidas aqui é que em 2050 o mundo tenha 9 bilhões de pessoas, sendo que a maioria viverá nas áreas urbanas. Parece controle de natalidade, né? Exatamente. Totalmente. Meio-dia e 53 minutos. Meire, obrigada pela sua participação. Aí a gente entra com informações durante o dia ou amanhã aí direto do Rio de Janeiro com o evento Rio+20, viu? Boa tarde, Bianca, para você. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde para todos. Boa tarde, fica de olho aí, Meire. Meio-dia e 54 minutos agora. Elaine, de Mato Grosso do Sul, diz assim, de Campo Grande, lógico que a sustentabilidade não depende de ter ou não filhos, depende de responsabilidade. Bem dito, Elaine. E nosso amigo Moraneto está dizendo aqui também, né, Márcio? Dá a impressão de que isso aí, na verdade, é o que? Liberação do prazer. Faça sexo. Faça de qualquer jeito. Sem engravidar, tudo bem, depois você vai lá e tira. Porque dá para se planejar de tantas formas. E aí quem paga depois
é a criança. E eu recentemente, todo mundo sabe, que todo mundo, alguns que já escutam, eu sou pai novinho, tive um filhinho faz pouco tempo. E desde, Bianca, dos 2, 3 meses, é uma vida. Não dá para pensar. Ele com 3 centímetros, os que são pai e mãe, sabe a maravilha que é uma criança já com 3 centímetros, como ela pula, como ela tem vida. Seria um assassinato eu tirar essa criança sem nenhuma evidência de que é um anencéfalo ou de que é uma gravidez. É um assassinato. É um assassinato e a gente não pode permitir essas coisas. E, Bianca, e para terminar, que eu não vou falar mais nada hoje, e que temas como esse sejam colocados num discurso de sustentabilidade, quer dizer, se defende, como o Michel falou, a grama, se defende as baleias, se defendem qualquer outra coisa, porque eu duvido que qualquer ambientalista que está me escutando seja a favor de retirar algumas baleinhas de dentro de um cetáceo e matar. Tá? E como é que a gente tem coragem de fazer isso com a nossa própria raça? Por favor.